Minha gente querida, muito boa noite, boas-vindas para todos. E vamos começar logo a nossa leitura de hoje pelo livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias, que diz assim: o verdadeiro autoconhecimento exige uma boa dose de autoconfrontação, de muita reflexão e análise interna. Mas não basta. É preciso acionar a compaixão por nós e pelos outros, para alcançarmos a transformação e a cura. Muito legal isso, muito interessante, que a gente tem falado sempre nessa autoanálise, nessa autocrítica, mas a gente tem que ter disposição até para nos perdoarmos, até para nos aceitarmos como somos, para podermos mudar, para podermos nos transformar, para podermos nos curar. Vamos então para o Livro dos Espíritos, falando ainda sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A pergunta é assim: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade das pessoas renunciam às suas tentativas? E o Espírito de Verdade responde: o que queria que eles fizessem? Quando não conseguem nada, abandonam o campo, mas ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Se a gente está, é o que a gente estava falando antes, se a gente está numa vibração boa, positiva, não dá lugar para os maus pensamentos, para as más influências desses espíritos. E eles cedem, se afastam, mas na hora que a gente baixa o nível, a gente vai dar vazão, vai dar oportunidade para eles. E da mesma forma, os bons pensamentos, os nossos amigos espirituais, espíritos mais adiantados, nossos protetores, nossos mentores espirituais, eles estão aqui o tempo todo nos dando boas ideias, bons pensamentos, boas intuições. Se a gente está sempre refratário, se a gente não dá ouvidos, não dá oportunidade para esses pensamentos se concretizarem em nossa mente, se a gente afasta esses pensamentos e só pensa em bobagem, só pensa em se divertir ou até pior, em coisas ruins, eles se afastam também, mas ficam à espera. Na hora que a gente chamar por eles, que der oportunidade para eles, eles vão se aproximar de nós novamente. E vamos então para o livro A Gênese, de Allan Kardec. A gente está fazendo uma comparação entre a Gênese de Moisés e a Gênese estudada pela ciência, né?
E agora ele vai falar exatamente sobre Moisés. Moisés, evidentemente, partilhava das crenças mais primitivas sobre a cosmogonia. Como os do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Essa ideia se acha expressa sem alegoria nem ambiguidade nesse passo pelos versículos 6 e seguintes. Deus disse: faça-se o firmamento no meio das águas para separar das águas as águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Segundo uma crença antiga, a água era tida como princípio primitivo, o elemento gerador. Por isso, Moisés não fala da criação das águas, parecendo que elas já existiam. As trevas cobriam o abismo. É uma citação. Isto é, as profundezas do espaço que a imaginação imprecisamente figurava ocupada pelas águas e em trevas, antes da criação da luz. Eis aí porque Moisés diz: o Espírito de Deus era levado ou boiava sobre as águas. Tida a terra como formada no meio das águas, era preciso insulá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento, uma abóbada sólida, para separar as águas de cima das que estavam sobre a terra. Para compreendermos certas partes da Gênese, é preciso que nos coloquemos no ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. Em face dos progressos da física e da astronomia, essa doutrina se torna insustentável. Entretanto, Moisés atribui ao próprio Deus essas palavras. Ora, visto que elas exprimem um fato notoriamente falso, uma das duas, ou Deus se enganou na narrativa que fez de sua obra, ou essa narrativa não é de origem divina. Não sendo admissível a primeira hipótese, é forçoso concluir que Moisés apenas exprimiu suas próprias ideias. É um estudo bem profundo esse, né? Porque a Bíblia é bastante simbólica. Então, essas passagens também eu acredito que estejam cobertas de simbolismo. E quando fala que Deus estava sobre as águas, era levado ou boiava sobre as águas, será que não está falando do próprio fluido cósmico universal, que é uma espécie de... é o fluido, né? E a água, o que é? Um fluido também. Então, seria uma forma poética até de se referir a ela. E essas águas de baixo, as águas de cima, eu já vi explicações falando sobre das chuvas até mesmo do cosmos, que eram as águas de cima, e as águas de baixo eram as águas da terra mesmo, as águas líquidas. Então, muita coisa tem que ser estudada dentro disso para a gente não ficar preso às palavrinhas, às interpretações mais cruas das palavras. Então, vamos terminar as nossas leituras com
livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e a trova de hoje, com o nome de Preceitos, é de Ormando Candelária. Paixão é fogo, fazendo fumo que acaba em treva. Depois do fumo, há somente a cinza que o vento leva.